Estás ótima, estás fantástico, estão todos top, eu estou espetacular e vamos aqui a mais um vídeo do canal. Fala Rogério Francisco, professor de Matemática, esfregar as mãos e dizer eu adoro um desafio e isto potencializa o nosso cérebro para o sucesso. Então já sabemos que quem aprende não depende e quem treina reina. Ora, a nossa atividade, o nosso desafio para hoje, a diferença entre dois números racionais é 7 décimos. Sabendo que o menor deles é 5 quartos, qual é o maior? Então, lembrando um aspecto linguístico, a diferença. A diferença, se nós nos reportarmos ao aspecto mais comum da diferença, a diferença é o que é que destaca entre duas entidades, o que é que se destaca de uma para a outra. Então, em matemática, a diferença numa operação, a diferença é o resultado de uma subtração. Entre 2 e entre 8, a diferença é 6. Entre 10 e entre 1, a diferença é 9. Ter 11 euros ou ter 1 euro, a diferença é ter mais 10 euros, não é? Ter 10 euros diferente. Então, vamos aqui aplicar as nossas competências, ponta fina, e vamos lá. Ora, então, a diferença entre dois números racionais é 7 décimos. Quer dizer que o resultado de uma subtração vai ter como resultado 7 décimos. Agora é assim, se é uma subtração, ela vai ter um número que é o nosso aditivo e vai ter outro número que é o nosso subtrativo. O resultado da subtração pode ter como nome a diferença, acabamos de analisar aqui no início do vídeo, também pode ter o nome de resto ou excesso, como já vimos em vídeos anteriores, podes ver aí em vídeos anteriores, isto está mais explicado, mais em pormenor, mas basicamente o primeiro chama-se aditivo, o segundo chama-se subtrativo, porque vai de facto subtrair ao primeiro, vai ser o primeiro menos o segundo, vai ser o primeiro a subtrair do segundo e finalmente o resultado será o resto, excesso ou diferença. Então vamos lá, podemos até aproveitar e escrever aqui as designações para recordar, porque quem treina reina. Então o primeiro é o nosso aditivo, o segundo é o subtrativo, o primeiro é o aditivo, o segundo é o subtrativo e o resultado tem um nome muito comum, é a diferença. O resultado tem como nome, ou pode ter como nome diferença, resultado da subtração. Também se pode designar por excesso, porque entre este menor e o maior há um excesso de mais tantas unidades. E diferença, resto, diferença, excesso ou resto. Não é? Se tivermos uma determinada quantidade, a retirarmos alguma dessas quantidades, à quantidade inicial, vamos obter ainda alguma coisa que vai restar, ok? Por isso, resto também é designado para o resultado de uma subtração. Então, recordado está então esta terminologia, vamos avançar. Ora bem, então, sabendo que o menor deles é 5 quartos, ora, se é o menor deles, será aditivo ou será subtrativo? Será subtrativo. 5 quartos. Ok, portanto a questão é, vamos à procura do aditivo. Agora, repara numa coisa. Vamos imaginar o seguinte, se tivermos aqui 10 menos 2, igual a 8. Se tivermos outro exemplo, 12 menos 4, igual a 8. Se tivermos 24 menos 14, igual a 10. Agora repara numa coisa, 2 mais 8 é igual a 10, não é? 2 mais 8 é igual a 10. Também aqui 4 mais 8 é igual a 12, certo? 4 mais 8 é igual a 12. Repara aqui também neste exemplo, 14 mais 10 é igual a 24. Ou seja, quando nós adicionamos estes dois números, obtemos o primeiro, o aditivo.
ok? Portanto, adicionar o subtrativo com o resultado da subtração, não é? Com a diferença, vai nos dar como resultado o aditivo. Quando nós adicionamos estes dois, vamos obter o aditivo. Quando nós adicionamos estes dois, vamos obter o aditivo. Então, transportando aqui esta dinâmica matemática que acabámos de ver para aqui a nossa atividade, já sabemos que para obter o aditivo, vamos adicionar estes dois números racionais. Ok? Então, vamos lá? Vamos lá então. Ora, 5 quartos mais 7 décimos, 5 quartos mais 7 décimos, vai nos dar o aditivo. 5 quartos mais 7 décimos vai nos dar o aditivo. Então, vamos avançar. Ora bem, adição de duas frações, uma fração denominador 4, outra fração denominador 10. Bom, para ser mais prático adicionar frações, vamos passar a frações equivalentes com o mesmo denominador, porque assim não é tão fácil para nós sabermos adicionar estas duas frações. Então vamos tomar uma fração 5 quartos, vamos procurar uma equivalente, vamos multiplicar 5 quartos pelo 10, o denominador da segunda fração, e vamos multiplicar a fração 7 décimos pelo denominador 4, que é o da primeira fração. Então, vamos lá. Ora, 5 quartos vezes... 5 vezes 10, 50. 4 vezes 10, 40. Aqui, 7 vezes 4, 28. 10 vezes 4, 40. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que onde está 5 quartos, podemos colocar uma fração equivalente a 5 quartos, que é 50, 40 avos. Agora mais. E onde está 7 décimos, já vimos que 7 décimos é equivalente a 28, 40 avos. Então, podemos colocar 28, 40 avos a substituir 7 décimos, porque é uma fração equivalente. Agora sim, podemos adicionar as frações. 50 mais 28 e o denominador mantém-se, é o 40. Então, 50 mais 28, temos que dar 78 e denominador 40. Ora bem, o que é que acabamos de descobrir? Acabamos de descobrir que 5 quartos, ou de calcular que 5 quartos mais 7 décimos é igual a 78 40 avos. Ou seja, o nosso aditivo supostamente é 78 40 avos. Então, 78, ora vamos até mudar de cor para passar à próxima fase. Ora, ponta fina, ponta fina. Portanto, se os nossos cálculos estiverem todos corretos e estivermos no bom caminho, 78 40 avos menos 5 quartos há de ser igual a 7 décimos. Há de ser igual a 7 décimos. Então, como em matemática, a matemática muitas vezes permite-nos aplicar uma ferramenta muito, muito poderosa que se chama verificação, nós aqui podemos fazer essa verificação. E o que é fazer essa verificação? É fazer a subtração de 78 48 avos menos 5 quartos e comprovar se, efetivamente, sim ou não, o resultado é 7 décimos. Portanto, vamos verificar se esta diferença, esta fração menos esta, é igual a esta. Então vamos lá. Ora, 78 40 avos menos 5 quartos. Vamos à procura do resultado desta fração. Se der 7 décimos, quer dizer que tudo ficou na perfeição. E tudo está na perfeição. Então vamos lá. Bom, nós aqui temos o denominador 40, aqui temos 4. Se multiplicarmos esta fração em ambos os termos por 10, ficamos com uma fração equivalente com o denominador 40. Então, 78 40 avos. Vamos multiplicar 5 quartos por 10, para termos uma fração equivalente com denominador 40, também como está esta aqui. Então, 78 40 avos, mantém-se, menos, agora, 5 vezes 10, 50, 4 vezes 10, 40, e agora sim podemos fazer a subtração, 78 menos 50 e denominador 40. Ora, 78 menos 50, 28 40 avos. Ora bem, então chegamos a 28 40 avos e era suposto termos 7 décimos. Será que tudo correu bem? Ou
Passou-se alguma coisa. O que é que tu achas? Então vamos ver. 7 é um termo menor ou maior que 28? É menor. E 10 também, em relação a 40, é um termo menor. Então, provavelmente, esta fração pode ser uma fração equivalente a 7 décimos, mas que não está na forma irredutível, ou seja, podemos torná-la numa fração de termos menores. Então vamos lá ver. Se, por exemplo, dividirmos por... vamos supor que vamos dividir por 2, porque são números pares. 28 é par, 40 é par. Vamos, por exemplo, dividir por 2. Então 28 a dividir por 2, 14. 40 a dividir por 2, 20. Ainda assim ficamos com 14 vinteavos e não 7 décimos. Ok. Então, será que podemos continuar a dividir? Podemos. Por exemplo, por quanto? Por 2. 14 é par, 20 é par. Então vamos dividir novamente por 2. Por 2 e por 2. 14 a dividir por 2, 7. 20 a dividir por 2, 10. Olha, espetáculo. 7 décimos, 7 décimos. Acabamos de comprovar que 78 40avos menos 5 quartos efetivamente é igual a 7 décimos, como tínhamos aqui já previsto que provavelmente iria dar. Nós aqui fizemos por duas etapas, dividimos por 2 e poderíamos ter feito também logo a dividir por 4. 28 a dividir por 4, 7, 40 a dividir por 4, 10. Ok? Portanto, há sempre vários caminhos, ou muitas vezes há vários caminhos, e é uma questão sempre de avançar com um dos caminhos que esteja mais visível e seja mais confortável, porque o que interessa é levar as coisas a bom porto. Então, se esta aula te ajudou, se esta explicação foi positiva para ti, e se gostaste do vídeo, e se ele te ajudou, podes-me ajudar a mim se quiseres, podes clicar no gosto, podes escrever um comentário, podes subscrever o canal se ainda não estás subscrito, e se és novo no canal, provavelmente estas palavras que vais ouvir agora são provavelmente novidade para ti, que é a seguinte, isto não sou eu que falo aquilo que eu te vou dizer a seguir, são grandes nomes da educação a nível mundial, que é o seguinte, que é, se não percebes alguma coisa, às vezes, em alguma explicação neste canal, de matemática, no caso, ou de outro canal, de qualquer área do conhecimento, se não entendes, às vezes, uma explicação no teu local profissional, no teu ambiente social, alguém está a explicar uma coisa, tu não estás a perceber, fica tranquilo, porque a razão disso acontecer só tem a ver com uma coisa, muito, muito fácil, que é muito simples, que é o método que cá está a ser utilizado para te ensinar, não é? E presta bem atenção àquilo que eu vou dizer. Eu vou repetir, o método que está a ser utilizado para te ensinar algo é diferente do modo como tu aprendes. O exemplo mais elucidativo desta situação, que é um exemplo que toda a gente já passou por isso, é quando nos explicam alguma coisa, nós não percebemos e depois voltam-nos a explicar, mas utilizando exemplos diferentes, uma linguagem com outra informação, com outro caminho de explicação, e nós aí na segunda vez percebemos, ora, a nossa capacidade e a nossa inteligência não aumentou assim no espaço de poucos segundos. Portanto, isso é uma prova mais do que inequívoca. Então, tem uma excepcional continuação de tarde, e já sabes, a educação pode mudar a vida, a história e o destino de qualquer um, e não existem dificuldades de aprendizagem, existem dificuldades de ensinagem. Tchau, tchau!